O que você acha de ser dono do imóvel, receber mensalmente os aluguéis, sem se preocupar com inadimplência ou com valores acima do mercado? E se além de tudo isso, os rendimentos ainda fossem isentos de imposto de renda? Parece ser muito bom para ser verdade, não é mesmo? Mas nesse vídeo eu vou te explicar de maneira simples e direta o que você precisa saber sobre fundos imobiliários e vou te mostrar 3 passos simples para você seguir e não errar mais nas suas escolhas. E aí, tudo certo? Eu sou o João Carvalho, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao canal Bolsa Start, onde eu te ensino tudo sobre finanças, milhas aéreas e investimentos. E se você chegou até aqui, é a hora de você parar de perder dinheiro. Bora pro vídeo de hoje. O investimento em fundos imobiliários é, na prática, bastante similar ao investimento em imóveis físicos, especialmente se você investe em imóveis físicos para a obtenção de aluguel, ou seja, você compra uma sala comercial, coloca para alugar, você compra apartamentos para fazer renda com aluguéis desses imóveis. É bastante similar. Quando nós compramos fundos imobiliários, a gente está visando a renda mensal que estes ativos, chamados fundos de investimentos imobiliários, geram pra gente, porque na prática são fundos de investimentos que investem em imóveis, e esses imóveis que o fundo imobiliário investe são imóveis geradores de renda, seja na forma de aluguel, seja na forma de valorização e da venda. De todas as maneiras que tem de ganhar dinheiro com imóveis, existe algum fundo imobiliário trabalhando em cima disso. Então, só para você entender o quão similar é o investimento em fundos imobiliários para com os investimentos em imóveis físicos. Mas você precisa entender o que diferencia um do outro antes de você olhar para as vantagens de se investir em fundos imobiliários. Quando a gente fala em comprar um imóvel, de fato você precisa se preocupar com uma série de burocracias, como escrituras, ITBI, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis, alocação, inquilino, reformas e etc. Desde o momento em que você sai para procurar um imóvel, compra e até você efetivamente ter locado para um terceiro e recebido o aluguel, é um processo que leva vários meses, talvez até mais tempo do que isso, especialmente se você decidir construir um imóvel do zero. Ou seja, você precisa desembolsar uma grana inicial para ver uma rentabilização do seu capital bastante tempo depois. Você, quando compra um imóvel, você contrata um corretor ou uma corretora ou uma imobiliária para estar negociando para você todo esse processo. E é óbvio que para que esse serviço seja prestado para você, você tem que pagar uma taxa de corretagem, uma taxa de serviço que está incluso dentro do serviço que você contratar. Agora, quando a gente decide investir em fundos imobiliários por meio de uma corretora de investimentos, sim, você precisa ter uma conta em uma corretora de investimentos para você poder investir em fundos imobiliários. Qualquer investidor pode negociar suas cotas sem se preocupar com burocracia. Basta eu localizar o fundo imobiliário que eu quero investir e comprar de forma muito simples e rápida. O que é melhor é que as cotas são negociadas no dia a dia, então você provavelmente tenha liquidez, que é o tempo que demora para você comprar ou vender um determinado ativo imediato. Você consegue comprar fundos imobiliários a qualquer momento e consegue vender pelo valor de mercado atual a qualquer momento também. Uma outra vantagem que temos hoje é que a maioria das corretoras de investimentos do Brasil não cobram taxa de intermediação para a corretagem de fundos imobiliários. Então você pode comprar seus fundos imobiliários sem pagar nem R$1 de taxa de intermediação. Entre as corretoras, eu sempre recomendo as corretoras do grupo XP, a Rico, a Clear e a própria XP, que inclusive é a opção que eu estou investindo no meu projeto A Escalada, onde eu tenho uma carteira pública de investimentos. Estou investindo pela XP com um escritório afiliado chamado Avel. Uma coisa muito positiva também em relação à rentabilização dos fundos imobiliários é que se você comprou um fundo imobiliário num determinado mês, a partir do mês seguinte você já está apto para receber os dividendos daquele fundo imobiliário ali. Então, se aquele fundo imobiliário está pagando dividendos, a partir do primeiro mês que você investiu, você já vai estar recebendo seus dividendos na sua conta, não tendo que esperar todo aquele processo, como é no caso dos imóveis físicos. Comenta aqui embaixo se você conseguiu perceber a diferença entre investir num fundo imobiliário e investir num imóvel físico. Agora eu quero dividir com você 3 etapas iniciais no processo de avaliação dos fundos imobiliários. Como eu sei que esses fundos imobiliários aqui vale a pena eu olhar? Claro que o processo de avaliação leva mais tempo e tem mais variáveis que eu olho, mas esse aqui é como se fosse o primeiro filtro que eu passo para que o fundo imobiliário entre no meu radar, entre ali na lista dos fundos que eu quero olhar, que eu quero avaliar. Essas são as 3 primeiras coisas que eu olho, e se o fundo imobiliário reprova nessas 3 coisas, às vezes eu já nem avalio mais. Lembrando que esse aqui é um conteúdo educacional
e ele não deve ser seguido ao pé da letra por você, é somente para te ajudar a pensar e analisar seus fundos imobiliários para que você aprenda a investir, para que você aprenda a avaliar e analisar todos os riscos de cada negócio e de cada decisão que você toma, beleza? Primeira coisa que você, investidor, geralmente olha, e a maioria dos investidores olham quando estão começando a investir, é o dividend yield, tá? O que é o dividend yield? É o percentual de dividendo que aquele fundo imobiliário está pagando naquele determinado momento. Imagina só, um fundo imobiliário custa R$100 e ele paga R$1 de dividendo. Esse R$1 de dividendo representa 1% do valor da cota do fundo imobiliário. Tá? Então o dividend yield deste fundo imobiliário é de 1%. Por que eu estou começando abrindo falando sobre isso? Porque não é a primeira coisa que você deve olhar. Eu sei que a maioria olha e compra pelo dividendo, infelizmente. A primeira etapa que eu sigo quando eu começo a avaliar os fundos imobiliários é o tempo que esse fundo imobiliário existe. Sim, eu gosto de ter fundos imobiliários com histórico, com bastante tempo de casa. Por exemplo, a gente pode olhar vários fundos imobiliários que existem há mais de 10 anos. E nesses 10 anos, você sabe que no Brasil, a gente já passou por várias crises. E se você olhar todo esse tempo, você vai olhar vários fundos imobiliários que nunca deixaram de pagar dividendo. Então eles têm um estofo, uma confiança e uma administração bacana. Então eu gosto sempre de fundos imobiliários que tenham a partir de 3 anos, tá? Menos de 3 anos, eu já tenho uma desconfiança. Fundos imobiliários novos, com menos de 1 ano, eu nem olho, nem chega no meu radar. Então, menos de 1 ano, eu já deixo guardado e espero ele passar um tempo maior para depois pensar em investir nesse fundo. Então, melhor para você é, pegue fundos imobiliários com mais tempo, fundos imobiliários aí com 10, com 8 anos, com 5 anos. Tente focar em fundos imobiliários com um tempo maior, onde você consiga ver um histórico, tanto de cotações, quanto de pagamento de dividendo por bastante tempo. Isso é muito importante, beleza? O segundo passo que eu sempre gosto de olhar é o tamanho do fundo. Quanto maior o fundo imobiliário, melhor para você. Existem vários fundos imobiliários que são multibilionários, de 5 bilhões de reais, de 4 bilhões de reais. Eu gosto de deixar um filtro de que fundos imobiliários abaixo de 1 bilhão, não é 1 milhão, é 1 bilhão com B, eu também não invisto, não pego estes fundos imobiliários. Por quê? Eu gosto do princípio da diversificação. Então, quanto mais diversificado ser o meu capital, menos risco eu vou ter. Se eu olhar para um fundo imobiliário grande, significa que ele tem mais imóveis, ou seja, ele é mais diversificado. Por conta disso, eu tendo a pensar que quanto maior o fundo, mais imóveis ele vai ter, menor o risco corrido para cada um desses imóveis. Porque se um imóvel der errado, poxa, ele tem outros inúmeros imóveis. Então eu não preciso ter dor de cabeça. Eu gosto sempre de fazer uma analogia com os meus alunos. Imagina que você tem imóveis físicos de aluguel. Você tem um imóvel que é alugado por 20 mil reais e o seu irmão, digamos, tem 20 imóveis alugados por R$1.000. Vocês, na prática, os dois têm o mesmo patrimônio e têm a mesma quantidade de aluguel recebida. O que é melhor? Quem está correndo mais riscos? Aquele que tem 20 inquilinos ou aquele que tem um inquilino? Poxa, esse aqui passa menos trabalho, né? Ele recebe de um único inquilino, só precisa fazer uma cobrança. Esse aqui já tem um trabalho um pouco maior, tem que cobrar de 20 inquilinos diferentes. Mas se esse que tem 20 inquilinos perde um inquilino, faz pouca diferença. Agora, se esse que tem um único inquilino perde seu inquilino, ele perde toda a sua renda. Então, quanto mais diversificado for o fundo, melhor. Por isso, fundos maiores têm uma pujança financeira e uma diversificação melhor. Eu gosto de fundos imobiliários grandes, acima de R$1 bilhão, beleza? E antes de eu falar do terceiro passo, eu quero pedir uma coisa para você. Já ativa o sininho das notificações aqui, porque na próxima sexta-feira eu vou trazer o meu vídeo novo do projeto A Escalada. Eu vou trazer a evolução da minha carteira na prática, dos primeiros investimentos que eu fiz, e vou te mostrar as próximas decisões que eu vou tomar a partir daí. Já aproveito para convidar você para assistir o episódio 0 e o episódio 1, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. O terceiro passo para você avaliar fundos imobiliários, então, é o gestor do fundo. Quem está à frente deste fundo imobiliário? Qual é a empresa que está administrando? Qual é o histórico de gestão? Quantos fundos imobiliários ela administra? Quantos produtos financeiros ela administra? Quem é a empresa por trás
desse fundo imobiliário. Eu gosto sempre de fazer uma analogia. De nada adianta você ter um excelente carro e não ter um piloto adequado. Quem é que está no comando? Quem é que está no volante daquele carro? Quem é que está no comando deste fundo imobiliário? Isso é muito importante que você saiba avaliar. Quem é o gestor do fundo que você está investindo? Você está investindo numa gestora nova que ninguém conhece? Poxa, você já tem que desconfiar. Às vezes você até pega um fundo imobiliário que não seja tão antigo e que nem tem um patrimônio tão grande, mas você olha para o gestor já tem ali 3, 4, 5 outros fundos imobiliários de tamanhos grandes e você vê o movimento que ele fez naqueles fundos, tem histórico, então isso já leva uma confiança maior para você. É como entregar um carro de Fórmula 1 para um piloto excelente e entregar um carro de Fórmula 1 para um piloto não tão bom. Você sabe qual dos dois tende a ter mais chance com aquele carro novo. Então você tem que sempre olhar para o gestor do fundo. Depois disso, você vai avaliar todos os outros pontos dos fundos imobiliários, especialmente seu patrimônio, quais são os imóveis que esse fundo imobiliário tem e também os números ali, seu dividendo, vacância, enfim, inúmeras outras coisas. Fala para mim aqui nos comentários se você quer que eu faça um vídeo falando somente sobre números de fundos imobiliários, como olhar esses fundos imobiliários por dentro, que se tiver bastante gente me pedindo, eu vou gravar também. E aí, será que você tem seguido esses passos para avaliar os seus fundos imobiliários? Comenta aqui embaixo também. E já compartilha com aquele amigo que ainda não se inscreveu aqui no canal e que precisa parar de perder dinheiro. Se você aprendeu um pouco mais sobre fundos imobiliários hoje, não esquece de dar like no vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas e o YouTube entenda que é um conteúdo relevante. Combinado? Então é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Fui!